como vimos ao longo do capítulo, deixa eu aumentar aqui, isso. O final do século XIX e o século XX foram épocas de muitas transformações e inovações em vários âmbitos da sociedade, aquilo que eu havia dito para vocês, bem como no mundo das artes. Se a sociedade transformou, a arte e as outras disciplinas também transformaram os outros conhecimentos, né? Neste período, os artistas que pensavam e produziam teatro no Ocidente propuseram mudanças para as artes cênicas. Um dos elementos das artes cênicas que contribuiu para a busca de uma nova teatralidade foram as máscaras. O uso das máscaras no teatro começou no século VI a.C., quando o grego Téspes encenou o deus Dionísio. Lá na época da mitologia grega, lembra que nós conversávamos bastante sobre os mitos sobre a mitologia grega? Na Grécia Antiga, a máscara era utilizada principalmente para que os atores representassem seus sentimentos, como alegria e tragédia. E na época desse teatro da Grécia Antiga, relembrando com vocês, só podiam participar homens, né? Então, além desses sentimentos de alegria, de tristeza, da tragédia e da comédia, as máscaras também diferenciavam o gênero do personagem, se era homem ou se era mulher o personagem. No século XV, na Europa medieval, surgiram os grupos de teatro itinerante da comédia della arte, que se apresentavam em praças públicas e usavam máscaras para representar personagens baseados nos tipos humanos da sociedade europeia da época. Então, gente, focando aqui novamente. Nos primeiros palcos, né, do teatro foi nas ruas, né? Então a arte pública ela é bem antiga, já existia há bastante tempo. Ao longo do tempo e da história do teatro ocidental, as máscaras aparecem em diferentes formas e ligadas a diversos personagens. Sempre esteve presente na máscara a ideia que o ator se transforma e seu comportamento muda quando os encena. No século XX, um contexto social e artístico de grandes mudanças, alguns atores e diretores passaram a investigar os efeitos que as máscaras têm sobre os atores e desenvolveram métodos de interpretação e formação de ator a partir da máscara neutra. Então, pessoal, a partir daí, viu-se que que a máscara não era o figurino e que o ator ele precisava estudar e entender sobre as artes cênicas, né? O francês Jacques Copeau foi um dos principais profissionais do teatro a estudar a máscara neutra, tornando-se sua principal ferramenta de ensino. Ele propôs rupturas com os modos como o teatro estava sendo feito até então e argumentava que o palco deveria ser o mais neutro possível para se tornar um espaço onde o elemento de maior importância fosse a presença viva do ator. O ator, por sua vez, também deveria ser neutro, pois, para Copeau, o essencial para a peça de teatro era o texto do dramaturgo. Então, a partir daí também, ele vê que o principal foco ali do teatro era o texto. Não estava focado em figurino, não estava focado em palco. Era apenas o texto o principal foco era o texto, porque o público ele tinha que prestar atenção no texto, não naquilo que chamava atenção no palco ou no figurino. Bem diferente dos conhecimentos hoje em dia, né? Em 1915, Copeau fundou uma escola para a formação de jovens atores profissionais e crianças, iniciando suas experiências com máscaras. Nas aulas, Copeau propunha o uso de máscaras que cobrissem o rosto dos alunos que não tivessem expressão. Assim, escondendo o rosto, os atores eram estimulados a se expressarem apenas com os movimentos do corpo. Aquelas pessoas que não tinham tanto aptidão para expressar os gestos pelo rosto, né, ter expressão facial, então usavam as máscaras neutras e deveriam se expressar mais ainda pelos movimentos do corpo. Em 1915, Copeau fundou uma escola para a formação de jovens atores profissionais e crianças,
iniciando suas experiências com máscaras. Nas aulas, Copo propunha o uso de máscaras que cobrissem o rosto dos alunos e que não tivessem expressão. Assim, escondendo o rosto, os atores eram estimulados a expressar apenas os movimentos do corpo. Viu só? Jacques Loco foi um professor de teatro discípulo de Copo, que tinha a máscara neutra como centro de seu trabalho. Para Lecoq, o aluno deveria se libertar de movimentos condicionados e se tornar ator criador, capaz de atuar em qualquer estilo a partir dos seus próprios recursos. Segundo Lecoq, a máscara neutra é uma ferramenta que possibilita essa aprendizagem, pois solta as tensões do ator e controla a expressão de seus movimentos. Então, talvez o ator tenha vergonha, é tímido para se expressar em público, com a máscara neutra, com o rosto coberto, trabalhando mais os movimentos do corpo, talvez ele se expresse melhor na sua ação teatral, né? Apesar de essa máscara ter a característica de ser neutra, ela tem um gênero. Existem, diferentemente lá da Grécia Antiga, das primeiras máscaras, né? Existe a máscara neutra feminina e a masculina. Para buscar a neutralidade, o ator e a atriz precisam aproximar-se dela a partir de suas próprias características, humano, feminino, masculino. Quem portar a máscara neutra feminina vai interpretar a mulher, e o mesmo vale para o homem. Lembrando que, né, que a partir daí, homem e mulher também, eles eram eles já participavam do teatro, só que tanto a mulher ela podia fazer um papel masculino, ou o homem também podia fazer um feminino, ou vice-versa. Então, não se tinha essa definição no teatro de feminino e masculino, se tinha apenas de personagem, apenas de interpretação. Então, vamos lá, nós vamos enumerar essas características das máscaras neutras e vamos fazer um levantamento na nossa live para uma discussão.